A ideia da base nasceu primeiro do coração de Deus. E quando a gente entendeu isso, a gente se dispôs e Deus foi colocando pessoas para nos ajudar nesse começo. Creio que nasceu como um lugar de recomeço. Viver o começo da base de perto foi, ao mesmo tempo que foi uma surpresa da parte de Deus, mas também foi um presente pela obediência. E o Senhor nos surpreendeu e Ele foi preparando pessoas que também tinham esse mesmo coração obediente para que juntos a gente pudesse realmente formar uma base da base. O que eu enxergava no começo, que os outros não enxergavam, era uma promessa de Deus se cumprindo. A gente já tinha alguns sonhos que eu tive, alguma revelação de Deus e feliz por isso, né? Vendo Deus cumprindo as suas promessas. Bom, o que mais me marcou nesses 3 anos, eu acho que foi a união, sem ver competição, sabe? Como uma família unida. O que acontece quando a igreja deixa de ser um culto e ela faz parte da vida das pessoas, eu acho que ela começa a realmente fazer aquilo que Cristo espera que a igreja seja na Terra, né? Não em si só uma reunião, mas realmente participar das vidas das pessoas e, além de participar, você poder abraçar a vida das pessoas e conviver como se fosse uma família. Receber cada pessoa é entender que cada uma tem uma necessidade, uma expectativa e uma história diferente. Recebê-lo bem é demonstrar o amor, o carinho e fazer que ela se sinta bem naquele lugar. O que me levou a conhecer e permanecer na base foi porque eu já estava cansada de ouvir coisas que não condiziam com a palavra de Deus. Então eu fui em busca e direcionada pelo Espírito Santo até a base. Lá eu pude conhecer um povo que prega o verdadeiro evangelho e vive. O que significa orar pela base? Para mim, significa muito, porque através da oração, Deus pode fazer muita coisa através da igreja, do corpo inteiro, né? No Jardim de Oração, quando eu participei a primeira vez, nossa, eu senti a presença surreal, né? Assim, até porque eu estava desanimada, estava fraca, né? E quando eu vim pela primeira vez, eu falei, nossa, o Jardim de Oração é surreal, assim, a presença de Deus, né? Você se fortalece tanto que não tem como explicar, né? Só vivendo mesmo cada um para ver isso, é maravilhoso. Quando a base começou, eu lembro que o chão era tudo vermelho, as paredes não era cinza nem preto, acho que era verde. Para mim, crescer vendo meus pais construindo a base foi um processo muito emocionante, porque eu cresci junto com a igreja, né? Então, para mim foi muito legal ver tudo sendo construído. Eu me lembro que nossa primeira célula, nossos primeiros encontros aconteciam na casa dos nossos pastores, na garagem da casa dos nossos pastores. Éramos um pequeno grupo de pessoas, mas nós tínhamos em nosso coração a convicção de que Deus faria algo grande através daquele pequeno começo. Um dos momentos que mais me marcou foi ainda lá no início, quando realizamos o nosso primeiro culto oficial, ainda lá na casa dos nossos pastores. E naquela noite nós preparamos uma estrutura para receber dezenas de pessoas. Montamos uma tenda, as cadeiras precisaram ser multiplicadas. E mais do que toda aquela estrutura que conseguimos montar, o que tornou aquela noite inesquecível foi a presença do Senhor. E nos faz perceber que estávamos vivendo algo que Deus estava construindo desde o início. O louvor na base, no começo, era em um número bem reduzido de pessoas, mas a gente sempre foi um grupo muito unido, muito dedicado e graças a Deus a gente continua mantendo essa comunhão. O que as pessoas não vê por trás do momento do louvor chegamos aqui às 5h30 na verdade, né? Para começar o ensaio, tem toda a organização, tem microfone para carregar, ligar os instrumentos e tal. Aí tem a preparação para o momento do ensaio, né? Tem o momento também de oração que é feito ali antes do ensaio. O que significa cuidar das crianças na base? É responsabilidade. Para mim, o significado significa responsabilidade, porque não é apenas cuidar de crianças, mas é formar a nova igreja.
momento que mais marcou, eu acho que é a passagem que tem deles, das crianças para os adolescentes. Não marcou, mas vai marcar. Porque esse ano que a gente vai fazer a transição de Miguel, né, das crianças para os adolescentes, então eu acho que esse ano será especial. Eu acho que o que significa acompanhar essa geração crescendo dentro da base é algo muito gratificante, é algo muito legal. É muito bom ver a evolução deles, principalmente o espiritual deles, o crescimento deles em relação à busca pelo Senhor, a busca em estar participando das programações da igreja, é maravilhoso. O momento que mais marcou com os adolescentes foi o primeiro momento em que, pela primeira vez, elas sentiram a presença de Jesus, que foi na nossa casa antiga, onde a gente morava. Depois de uma oração, no final elas choraram e sentiram pela primeira vez, e elas saíram transformadas e mudadas. E a partir dali, a cabeça e a mente deles mudou totalmente, sabe? O que eu comecei a perceber nesse ano que aconteceu na vida dos jovens é que eles estão mais interessados na presença de Deus, buscar a presença de Deus, que através, por exemplo, que a gente tem mais vínculo nas células, e eles têm interagido bem, eles têm nos ajudado, está sendo realmente uma família. O momento que mais me marcou com os jovens foi um retiro que nós fizemos e teve um culto nosso lá. Foi muito marcante para mim que todo mundo se emocionou lá. Os jovens se entregaram mesmo de coração e foi muito emocionante. O que eu encontrei quando cheguei na base, eu encontrei o que na época eu estava precisando, que era o abraço de Deus. Eu e Érica, a gente estava numa fase que a gente precisava ser cuidado. A gente estava procurando outra igreja e tal, e pedindo confirmação para Deus. E foi uns 2 cultos que a gente veio, e desde o começo, Deus falou com a gente. Então foi aquele abraço de Deus que a gente teve, foi aqui, cara, e falou, não, é aqui, mano. O que me fez sentir parte da base foi a comunhão e a presença de Deus. O batismo para mim foi o momento mais especial. Foi deixar a minha vida antiga para trás e viver uma nova vida com Deus. Quando eu cheguei na base, eu encontrei a presença de Deus. Muita presença de Deus. Muita comunhão com o Senhor. O que me fez permanecer, a voz do Senhor. E as pessoas. O fato do acolhimento das pessoas. De Deus ter usado pessoas para falar comigo no momento em que eu mais precisava. Aí eu senti que aqui era o meu lugar. Eu não queria vir, né? Até um dia que apareceu, eu falei, cara, vou falar que for Deus, nos sentimentos, eu vou fazer uma visita lá. Até vim num culto de adoração. Nesse momento da adoração, vim no culto também. E quando eu sentei, peguei o culto, escutei a palavra e tudo mais, eu não sei falar o que eu senti, mas foi algo que falou, aqui é o lugar para você ficar. De todas as dúvidas, por onde você queria ir ou quer ir, aqui é o local, aqui é o lugar. Então esse foi o momento que eu tomei a decisão. Falei, cara, Deus deu a paz no coração para mim, tá onde que eu tô, e ter tomado a decisão certa. Bom, a base representa para mim família, porque eu cresci e me criei na igreja. Muitas pessoas que eu cresci com ela hoje são da base, né? E eu tava afastada e a gente precisa, né, estar junto em família para poder seguir a Cristo mais contundentemente. O que mudou em mim, depois que eu comecei a fazer parte da base, foi ter mais comunhão com os irmãos, participar como igreja e me sentir parte de uma família. Para mim, a base significa família, porque eu tô ali desde o comecinho e para mim, todo mundo que tá ali eu já convivo há bastante tempo e para mim, todo mundo já virou família, né? Uma história vivida numa célula que mais marcou, acho que sem dúvida foi... Eu pude ver tipo, pessoas que a gente via que tipo, não participavam muito na célula em si. Essas pessoas começaram a participar de uma forma mais ativa na célula, né? E eu pude ver que tipo, não era um participar obrigado, sim, as pessoas estavam se sentindo felizes em participar. Com isso, eu vi que realmente tipo, a célula estava fazendo diferença na vida dessas pessoas. O que eu me sinto mais grata é ver Deus cumprindo, né? As promessas que Ele fez na vida da minha família, na vida dos meus filhos, na vida de todos os irmãos da igreja, né? São
tudo muito bom. Eu tive um momento de adoração que foi muito marcante aqui na base. Foi um louvor que foi ministrado e ele tinha o hino Mais de Ti. Essa canção me tocou muito e naquele momento que fala dessa canção, que ele cresça, a hora que o Espírito Santo colocou no meu coração que esse era o intuito do Ministério de Louvor, que o nome do Senhor cresça. Que eu vi acontecer com as crianças nesses 3 anos de base. Eu vi crianças nascerem, eu vi crianças crescerem, eu vi crianças se tornarem adolescentes. E eu acho que o maior fruto de todos eles é ver alguns deles servindo. São coisas maravilhosas, né, que Deus construiu nesses 3 anos, a gente vendo pessoas ali que estavam desconcertadas voltando, Deus salvando, né, trabalhando no meio do povo. E o mais lindo de tudo ali que Deus construindo é uma base firme, né, a base da união. A gente, na realidade, a gente é uma família unida ali, né? Então ninguém quer ser maior que ninguém, todo mundo trabalhando no mesmo propósito, o mesmo ideal para o reino de Deus e o crescimento da nossa base, como a gente está vendo cada dia, cada culto, cada tempo crescendo, né? Olhando para esses 3 anos, eu creio que Deus construiu uma base daquilo que ainda está por vir, da base que ainda está por vir. Tem sido um trabalho maravilhoso, ao lado de pessoas maravilhosas, e tem sido um tempo de aprendizado, e eu costumo dizer que esse tempo é um laboratório para aquilo que Deus quer fazer. Eu acho que esse lugar de união, de família, é algo que tem sido uma das marcas da nossa igreja. E é isso que eu espero que a gente preserve no nosso coração. Que dentro das nossas células a gente nunca perca o espírito de intimidade, de comunhão, e que a gente se sinta amado e acolhido naquele lugar. O que eu aprendi servindo esses 3 anos? Aprendi a ter mais compromisso com a igreja, no caso, com as coisas, né? Conforme fomos tendo mais oportunidade, né, de trabalhar na igreja, aprendi a buscar Deus com mais sinceridade, com o jardim de oração, mais da palavra também, com profundidade. O bom acolhimento faz com que a pessoa não se sinta como se fosse só um visitante. Um sorriso, um abraço, uma pequena conversa, eles podem se sentir como se não fosse a primeira vez que eles estivessem ali, mas que já fosse da igreja mesmo. A base, para mim, hoje representa meu ponto de apoio. Eu tenho plena certeza que, como eu já fui apoiada, eu posso continuar contando com esse apoio dos irmãos, dos pastores, e que a gente consegue viver isso, dentro desse apoio mútuo, a verdadeira comunhão. É um lugar hoje que me dá alegria, sabe, de estar, e eu torço para que sempre continue assim. Eu sonho para essa geração que eles sejam homens e mulheres cheios da presença de Deus. Que tudo que eles venham acarretar com essa trajetória de jovens, né, adolescentes e tudo mais, e levar tudo que eles aprenderam para frente. Eu sonho para os adolescentes um dia ver eles aqui na igreja pregando, ver eles fazendo parte de algum ministério, levando adiante isso que a gente tanto cultiva. Que um dia eles possam ser líderes ou que possam ser ministros do Senhor, pregadores, que a gente possa ver o crescimento espiritual deles e que, em primeiro lugar, que cada dia mais eles estejam próximos de Deus. Eu espero que eles continuem crescendo debaixo da graça, do conhecimento de Deus, e que eles se tornem cantores, preletores, diáconos, que eles possam estar crescendo na casa do Senhor. Que eu enxergo no futuro da igreja algo muito grande. Vejo que aquilo que Deus começou aqui, Ele tem feito aqui, precisa se expandir para outros lugares, precisa alcançar novas pessoas. E eu creio que Deus tem algo imenso para esse lugar. Eu creio que Deus vai alcançar muitas vidas através da base. Então, o meu sonho é que a Base Praise transborde da presença do Senhor. Que o nosso nome não apareça, mas sim a presença do Senhor seja vista na nossa vida. Esse é o meu sonho com a Base Praise. O que eu sonho para os próximos 3 anos? Não fazer nada daquilo que não está no coração de Deus para esses próximos 3 anos. Que seja feito apenas aquilo que Deus quer, no tempo certo, de acordo com a cronologia de Deus, e que a gente possa estar atento a tudo isso, para que a gente não passe além daquilo que Deus quer fazer. Eu quero o templo que eu sonhei para a base, que antes de vir para cá, eu sonhei com o templo. Eu sonhei que tinha jardim no templo. Então eu creio assim que não é mais salão, é um alvo comprado que a base vai construir o salão. E vai ter jardim para criança. Quando eu penso nesses 3 anos, eu penso que Deus fez muito mais do que aquilo que a gente imaginava.